Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um culto de domingo, o culto onde vamos adorar o Senhor Jesus, vamos engrandecer o seu santo nome, louvar o seu santo nome, agradecer. Estamos na reta final, desse período aí de pandemia. Os nossos líderes já anunciaram que a partir do dia 1º nós estaremos voltando às nossas programações presenciais. Normal, eu acredito que não, né? Normal, porque isso tem que ter surgido algum efeito em nós, algum crescimento em nós, né? Mas nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Então, até aqui, o Senhor tem nos sustentado, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a uma reflexão no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20 e 21. É um texto do apóstolo Paulo para nós. Nós venhamos a refletir nesse texto, né? Ver o que ele tem de interessante para nós, amém? Vamos lá, a leitura. Diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, com o seu poder que atua em nós, olha quão poderoso é esse Deus que nós servimos, que nós estamos aqui glorificando, né? Se nós fôssemos pensar, quando tudo isso começou, onde você estava? O que você imaginava? Será que você imaginava que nós passaremos tanto tempo longe um do outro, reclusos, né? Com tudo isso que veio acontecendo, eu confesso que no início eu achei que ia ser rapidinho, ia ser ali aquela quarentena de 15 dias, né? Mas isso daí ultrapassou aquilo que nós prevíamos, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, com todos os acontecimentos, eu acredito que muitos de nós perderam, né, alguns entes queridos, ou de repente alguém que eu conheço, próximo de mim, próximo de alguém que eu conheço. E, infelizmente, tudo isso veio acontecer conosco. Mas aqui, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos, né? E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Então, que você possa nessa noite agradecer ao Senhor Jesus nessa reta final, em que nós voltaremos, em que nós teremos o nosso cotidiano, né? De volta, que nós poderemos cultuar o Senhor presencialmente, em que muitos alunos voltarão para a escola, que o Senhor possa continuar a nos proteger, a nos guardar. Ele é poderoso, querido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E que hoje você possa adorar o Senhor Jesus, glorificar o Senhor, porque o poder, a honra e a glória é dele. Seja grato a tudo isso. Se você está aqui hoje, é para glorificar o nome do Senhor, amém? Então agradeça ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui, Senhor, Tu tens nos sustentado, Senhor. Somos gratos, Pai amado, por fazer parte, Senhor, deste povo, por fazer parte, Senhor, da Tua história. Essa história, Senhor, que foi conquistada lá na cruz do Calvário, Senhor. Nós ganhamos, mesmo sem merecer, nós ganhamos esse direito. E queremos Te adorar, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa entrar, Senhor, em nossos lares, Senhor, confortando os nossos corações, nos dando, Senhor, entendimento, Pai amado, de que nós somos amados e cuidados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, louvamos e engrandecemos, Senhor, bendizemos o Teu nome nessa noite, Senhor. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, queremos Te oferecer, Senhor, esses louvores, esse culto, Senhor, como oferta, Senhor, de gratidão a todo, Senhor, recebido, Pai. Tu verás o fruto do Teu
Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, esse domingo, culto da família, culto de louvor, culto de adoração e último culto do semestre, né? Acabou esse semestre, foi muito rápido, né? Vivemos grandes emoções. Estamos aqui para continuar levando a palavra do Senhor e no final temos mais alguns avisos. Nós cremos que no próximo mês já vamos começar a fazer nossos cultos de maneira física, né? Com a volta do nosso pastor e principalmente Deus nos abençoando acima de tudo, certo? E quero te convidar mais uma vez, para pegar a sua Bíblia nesse momento, para compartilharmos mais uma vez uma palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Pegue sua Bíblia, abra no livro de Romanos. Vamos continuar falando de Romanos capítulo de número 8. E agora quero poder ler com vocês alguns versículos do 12 ao 17. Romanos capítulo 8, versículos do 12 a 17, certo? Pegou? E vamos ler. Diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os defeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Somente até aí. Vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua santa palavra, Tua palavra que é a causa da nossa transformação, Senhor. Mais uma vez pedimos, Senhor, nos orienta, Senhor, Deus, nos encaminha, Deus, nesse caminho reto, nesse caminho correto, que é a verdade da Tua palavra. Mais uma vez, Espírito Santo, nos alimenta a igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abre o nosso entendimento para que entendamos, Senhor, as revelações da palavra, Deus, e que possamos crescer e amadurecer, Deus, cada vez mais responsáveis, Senhor, nessa caminhada cristã, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, a igreja. Em nome de Jesus é que pedimos mais uma vez a Tua orientação e direção sobre nossas vidas. Amém. Então, irmãos, mais uma vez damos continuidade à caminhada que começamos, que pude falar por 2 vezes sobre Romanos, igreja sobre Romanos, na reflexão de 1 a 5, né? E no culto passado pude ler um pouquinho mais. E agora eu quero poder falar com vocês sobre o que acabamos de ler aqui. Somos filhos e herdeiros. E o tema da mensagem eu coloquei aqui, né? Filhos por adoção. Você sabe que você é filho, já te falaram, já te discipularam, já te deram os livretos, já ensinamos bastante. Mas entender o que é ser filho é totalmente diferente. É que a gente anda muitas vezes sem entender, né? Pensamos que por fazer a oração de confissão, a oração do arrependimento, dali para frente, né, tudo é automático, né? Algumas coisas sim, mas o entendimento do que você ganhou, o que você conquistou ao entregar a sua vida para Cristo, isso, quando a gente entende, é a causa de toda a transformação. E o apóstolo Paulo começa a falar para nós que agora já somos filhos, já não somos mais devedores à carne, para nós andarmos de novo como se fôssemos servos dessa obra da carne. Mas agora somos filhos. Se vivemos pelo Espírito que ressuscitou Jesus, temos que andar também segundo esse Espírito. E falamos bastante nesse período de quarentena sobre andar no Espírito, né? É preferível andar no Espírito do que todo dia ficar lutando contra o pecado. Paulo fala, né? Ande no Espírito e jamais satisfaça as obras da carne. Ele não diz, lute todos os dias contra o pecado. Ele diz, não, ande no Espírito todos os dias e jamais você vai satisfazer as obras da carne. Então, quando a gente começa a entender, a gente vê que a gente colocou muita força no lugar errado. E o Espírito Santo traz a revelação ao nosso entendimento sobre algumas coisas, né? E vai nos amadurecendo. E aqui eu coloquei alguns pontos para a gente trabalhar. Aqui o primeiro: filhos de Deus guiados pelo Espírito de Deus. Paulo começa a falar, né, no versículo 14:
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, se somos guiados pelo Espírito de Deus, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mais uma vez, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele não está dizendo todos que fizeram a oração de confissão, que aceitaram Jesus, mas todos que são guiados pelo Espírito de Deus durante a sua prática diária, sua prática de vida, são filhos de Deus. A gente já falou muito sobre isso também aqui, e Paulo vem trazendo esse entendimento para nós, de ser guiado pelo Espírito Santo. E a ideia de que somos filhos, seus próprios filhos e filhas, temos que entender que isso é a mola mestra da nossa vida cristã. Entender essa condição de filho de Deus é o auge da criação e o objetivo da redenção. Você tem que entender isso, que o auge da nossa vida cristã é entender que somos filhos de Deus, e o auge e o objetivo da redenção é isso. Jesus nos resgatou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser outra vez filhos, ter esse relacionamento com Deus. E isso é importante você entender, eu entender durante toda a nossa prática de vida, toda a nossa prática diária. Porque se nós não entendermos isso, vamos ser apenas pessoas que vão continuar frequentando igrejas, apoiados em muitas metodologias, muitas sistemáticas, sem entender que o Evangelho é a boa nova, sem entender a alegria que é as boas novas do Evangelho para nós, dizer que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E Paulo vem dizendo assim, entender isso, que você é guiado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo vai testificar no teu coração que você é filho de Deus. Mas se você não anda segundo o Espírito Santo, você vai andar naquela dúvida, dia após dia. Estamos passando por uma pandemia, e quantos crentes, quem sabe, tiveram medo de morrer, porque não tinham a certeza da sua salvação. Mas nós estamos ensinando que você tem que ter essa certeza. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você tem essa certeza, porque o Espírito Santo testemunha no teu coração que você é filho. Então é por isso que nós cremos dessa maneira e acreditamos que somos filhos. Somos ainda jovens, mas cremos que Cristo Jesus morreu por nós. E isso faz toda a diferença. Estamos atravessando todo esse tempo tempestuoso, né? Estamos atravessando e Jesus está no barco. Também conosco, assim como nas outras igrejas, Jesus está no barco. E isso é motivo de grande alegria para nós. Então, entender isso é a parte fundamental da vida cristã, que somos filhos de Deus, somos seus próprios filhos. Quando você entende isso, e isso de verdade penetra nossos pensamentos, como Paulo fala, há aquela renovação no nosso entendimento. E o que eu tenho falado, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Nós não conseguimos ser as mesmas pessoas. E essa identidade de filho e pai é que Deus quer de novo ter esse relacionamento de pai com filho, esse relacionamento de amigo, como disse Jesus aos seus servos, né? Esse relacionamento que Deus, o próprio Deus tinha com Abraão, né? O pai da fé, e chamado amigo de Deus. Se você tem esse entendimento dessa adoção, começamos a ter esse entendimento da adoção, vamos ver que muda muita coisa para a gente. O segundo ponto que eu botei aqui foi verdadeiramente isso: filhos por adoção. Filhos por adoção. A gente tem que entender que quando o apóstolo Paulo começa a falar aqui em Romanos no versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Não é mais para a gente ficar atemorizado. Tem muito crente que tem medo de Deus. Tem crente que tem um Deus somente, não tem um Pai em Deus. Tem um Deus que tem que resolver tudo para ele, mas não tem um relacionamento de pai e filho na sua relação cristã. Então, Paulo fala assim: você não recebeu um espírito para viver outra vez atemorizado, mas você recebeu um espírito em qual você tem o poder de ser feito filho de Deus agora por adoção, e esse espírito pode clamar no teu coração, Abba, Pai. Já foi falado sobre o Abba, Pai, né? Abba é o clamor de um filho para um pai, né? Na cultura judaica, falar papai.
Abba. Então, é esse Espírito que Paulo fala, que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e a qual podemos clamar agora, Abba, Pai, Papai. E dentro desse entendimento, o que é adoção? Nós temos que entender que é o contexto do apóstolo Paulo. O contexto do apóstolo Paulo é esse contexto do Império Romano, que estava dominando tudo. E quais eram as características para se ter uma adoção naquele período? E aqui eu anotei alguns aqui, nesse contexto do apóstolo Paulo. Quando é que acontecia a adoção? A adoção acontecia quando uma pessoa não tinha um herdeiro ou alguém para passar o legado da família, o nome da família. Quando a pessoa não tinha, essa pessoa não tinha filho, né? Não tinha quem deixar, adotava-se uma pessoa, adotava-se um filho, para poder passar a ele, né, o legado da família, a herança. Aí você vai entender que isso é bem antigo, esse pensamento. Quando você vai lá para Abraão, né? Abraão, quando falava com Deus, olha, de verdade, eu vou deixar tudo que eu tenho para o meu servo Eliezer, porque eu não tenho herdeiro. E Deus fala, conversa com ele, né, numa boa, e diz, acalma o teu coração, né? Calma o teu coração e só continua a crer e ser perfeito na minha presença, né? Então, mas esse é um entendimento já bem antigo. Então, quando você não tinha herdeiro, você deixava-se tudo que tinha para um servo fiel da casa. Ele tomava a herança, ficava com a herança do seu senhor. Quando não se tinha, então, o senhor pegava o servo e adotava ele e legalizava tudo para ele. Que esse é o segundo ponto. Nesse contexto, adotava-se alguém ou um servo fiel ao seu senhor. Um terceiro momento é que as condições para alguém que era adotado. E é nesse ponto que eu quero que você possa refletir muito bem comigo. Porque nós somos filhos, nunca esqueça, nós somos filhos por adoção de Deus e herdeiros em Cristo Jesus e co-herdeiros com Cristo, né? E no terceiro ponto eu coloquei aqui condições para a adoção de alguém, né? Quando alguém era adotado, então o Senhor foi lá e adotou uma pessoa ou adotou seu próprio servo, né? E o que acontecia? O que acontecia quando essa pessoa era adotada? Acontecia algo que aconteceu também conosco. A primeira coisa era todas as dívidas do adotado eram canceladas. O servo, como filho, tinha as suas dívidas canceladas. E esse entendimento a gente vai compreender. Então, quando vem o Senhor adota uma pessoa, essa pessoa, se tinha alguma dívida, essa dívida automaticamente era cancelada. Se era um senhor, era o servo que ele vinha a se tornar filho adotivo, o que acontecia? As dívidas eram canceladas. E esse entendimento, quando a gente vai lá para Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15, que eu vou ler aqui para vocês, diz o seguinte: e vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado todo escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removendo-as inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Para você ter que entender, somos filhos por adoção, e quando aceitamos a Jesus pela fé, essa graça sobre graça, né? Pela fé, dom gratuito de Deus, todos os nossos pecados foram cancelados, toda a nossa dívida que era contra nós, tudo aquilo que o inimigo pegava e dizia, olha, ele tem direito a ir para o inferno, e Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, tudo que era contra nós foi cancelado na cruz do Calvário. E quando você tem esse entendimento que você é filho por adoção, começamos a entender isso, que todo escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz do Calvário. Amém? E você tem que entender isso, primeiramente, senão você vai andar como se fosse endividado o resto da vida para com Deus. E como diz o louvor, né? Nunca saberemos o preço que foi pago lá na cruz. Tem um louvor que canta sobre isso. Nunca saberemos o quanto custou ver o nosso Senhor ali na cruz do Calvário. Nunca saberemos o peso do nosso pecado. Mas tudo foi cancelado graças a Ele.
Aleluia por causa disso. Amém? Outro ponto. Quando a pessoa era adotada, o que acontecia com ela? Ela recebia um novo nome, uma nova identidade e era uma nova pessoa. Um novo nome, uma nova identidade e uma nova pessoa. Quando a gente lê Coríntios, 2 Coríntios 5,17, né? Diz o quê? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fazem novas. E quando você vai lá para Apocalipse, né, fala que nós, em Cristo Jesus, recebemos um novo nome, né? Recebemos um novo nome. Então, a adoção em Deus causa esse efeito em nós. Recebemos um novo nome, uma nova chance, uma nova identidade agora em Cristo e um direito de uma nova vida. E diz, agora esqueça o que se passou e agora continue. Os teus pecados foram cancelados e agora somente continue, porque agora a justiça que há sobre a tua vida é a justiça de Cristo. E isso devemos entender como filhos por adoção em Deus. O que aconteceu no terceiro ponto? Tornava-se herdeiro instantaneamente, tinha direito à herança, ao legado da família. O que diz aqui em Romanos mesmo, né? 8,17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? E quando nós aceitamos, somos instantaneamente, fazemos parte dessa herança. Que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? Cantamos muito isso, mas não conseguimos acreditar. É uma coisa meio que a gente brinca, né? Entendo, mas não compreendo. Porque cantamos isso, e cantamos muito bem, às vezes choramos com esse louvor, mas isso não entra na nossa cabeça. Dizer, olha, se somos filhos, também com Ele seremos herdeiros. Ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. Ele escolheu que nós fôssemos participantes da sua glória. Participantes com Ele dos sofrimentos, mas participantes com Ele também da sua glória. E isso, irmãos, temos que entender. Que quanto mais cedo entendermos, mais cedo vamos poder continuar semeando de uma maneira correta. Deixar de colocar força em locais errados e direcionar nossa força totalmente para Deus. Amar a Deus de verdade com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E isso tornava-se herdeiro. Quando a pessoa era adotada, automaticamente recebia seu novo nome, né? Dívidas canceladas, e era herdeiro daquela família. Herdeiro daquela família. Herdeiro, herdava o legado da família, né? O nome da família. E o pai era responsável pelo seu novo filho. E isso faz lembrar de alguma coisa? Somos filhos por adoção. E quando nós somos filhos em Cristo Jesus, o próprio Deus, né, se responsabiliza por tudo aquilo que Ele tem escrito. Mas o problema de muitos de nós é que nós não conhecemos a palavra do nosso Deus. Quando Ele diz que está conosco todos os dias, quando Ele diz que todas as coisas são possíveis para nós, quando Ele diz que em todas as coisas nós podemos fazer, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Agora Ele se torna responsáveis por nós. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele, não cumprirá? Diz o livro de Números para nós. Ele é teu Pai, Ele é meu Pai. Se nós estivermos em Cristo Jesus, se somos guiados segundo o Espírito Santo, somos filhos, porque o próprio Espírito Santo testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. E esse é o Pai maravilhoso que nós temos, nosso Senhor, nosso Deus, que agora se responsabiliza por aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E também temos, né, aquilo que muitos de nós não gostamos, temos novos deveres, novas obrigações, né? Uma das principais é: honra teu pai, honra tua mãe, honra tua família, honre ao Senhor teu Deus, honre ao Senhor teu Deus. Essas novas obrigações que muitas vezes nós não respeitamos, nós não gostamos que as pessoas tenham obrigações para conosco, mas quando nós devemos essas obrigações principalmente para com Deus, muitas vezes nós falhamos e precisamos entender para outra vez nos arrepender e voltarmos. Em especial, amar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Quando você olha para a palavra, você vê Jesus falando: você erra por não entender nem a palavra, nem o poder de Deus. Ame a palavra, entenda a palavra, entenda quantas conquistas você tem ali na cruz.
Mas, por não entender isso, né, a gente fica à mercê de muitas vozes, de muitos evangelhos lá fora, de muitas vozes que nos confundem, muitos ventos de doutrina, né? Você acaba não tendo a alegria de ser participante, de ser filho de Deus de verdade, por não entender as garantias, os deveres e o Pai que você tem, e o Pai que eu tenho. Mas devemos entender isso, e entender que era assim que Paulo ensinava, né? No seu contexto, na sua cultura. Ele pegou toda essa cultura da época de adoção, né? E veio iluminado pelo Espírito Santo e colocou isso para nós, filhos por adoção. Filhos por adoção. E caminhando para o final, somos herdeiros de uma nova vida. O terceiro ponto aqui, herdeiros de uma nova vida. E nós já falamos um pouquinho aqui, né? Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os cristãos são filhos de Deus. Todos os cristãos são filhos de Deus adotados, né? Recebe esse espírito de adoção. E muitas vezes temos que entender, né, que esse espírito que nós recebemos é para caminharmos com ele. E não somente, que muitas vezes a gente usa, né? A gente usa o Espírito Santo somente para saber qual a melhor decisão tomar. O Espírito Santo tem essa decisão A, essa decisão B e essa C aqui. E essa aqui nenhuma das alternativas. É qual o Senhor escolhe para mim? Não é assim. É viver pelo Espírito, guiado pelo Espírito, é deixar de verdade Ele guiar a nossa vida. E o Espírito Santo está aqui a minha vida, né? Como disse o Senhor Jesus, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a ganhará. Então é sempre uma escolha, irmãos. É você entender que você é filho, e depois de ser filho, você entender que temos obrigações e deveres de entender que pela fé recebemos essa adoção de filhos. E é pela fé que vamos entendendo essa palavra dia após dia. E é pela fé que esse crescimento vem ao nosso coração. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz Romanos capítulo 10. E a adoção na época de Paulo era um privilégio. Assim, na cultura oriental da época, do Oriente Médio, isso era um privilégio. Talvez a nossa cultura ocidental, né, talvez desmereça um pouco, né, um filho adotado, né? Às vezes, algumas pessoas a gente vê de relatos, às vezes, ele é adotado, tipo, às vezes a gente vê um peso um pouco menor, né, na nossa cultura. Mas na cultura de Paulo, filho por adoção tinha o mesmo peso, né? Recebia os mesmos direitos, o mesmo legado da família, a mesma herança. E aí esse contexto que Paulo traz para nós somos filhos por adoção, temos o mesmo direito. E o próprio Senhor Jesus permitiu, né, na sua morte ali na cruz do Calvário, o seu sacrifício, diz: agora vocês são também co-herdeiros. Os cristãos são co-herdeiros com Cristo, diz o versículo 17. Ele mesmo nos escolheu para ser participantes junto com Ele. E isso é um grande privilégio para nós entender. E nossas conquistas da adoção, né? As conquistas da adoção, a conquista dessa filiação, somos filhos de Deus. E que foi que conquistamos? Tudo isso que nós falamos. E o que mais? Essa confiança. Não devemos mais temer, mas desfrutar da condição de filhos. Como diz a própria Bíblia, fala aqui, ó, vocês receberam o Espírito não mais para viver atemorizado, mas agora você poder desfrutar dessa condição de filho, né? E esse é um tema que é bem difícil. Às vezes a nossa religiosidade nos atrapalha muito, né? Tem gente que às vezes não jejua por um mês, pensa que Deus está irritado com ele, né? Não, Deus não vai atender ele por causa disso. Nossa religiosidade transforma a nossa fé, né, de uma maneira tão significativa assim, que a gente vê que está tão longe desse pai, né? Mas qual é o pai que rejeita seu filho por essas coisas? Você que é pai, né, você não vai rejeitar seu filho e não querer tomar café. Não quero tomar café hoje, nem amanhã e tal. Você talvez fique irritado, mas é seu filho, continua sendo filho. E você vai continuar conversando, continuar orientando. E assim a gente tem medo de Deus. Tem muita gente que tem medo de Deus, né? E é sobre isso, quem sabe, tem muita gente que quer, às vezes, voltar, não tem que voltar para a igreja, bora voltar para a igreja, porque lá na igreja eu consigo ser crente, eu consigo adorar a Deus, eu consigo fazer muitas coisas porque eu estou na igreja, mas em casa eu não consigo. Mas quando você olha para a Bíblia fala assim, olha, de verdade, o que interessa de verdade? Deus vê o que você faz em secreto.
é por causa disso que Deus te dá a recompensa também, né? Às vezes a gente tem medo, não tem que ir para adorar a Deus em público, porque se eu não adorar a Deus em público, talvez Ele não me dê aquela bênção. Então são coisas como essa, diz o autor de Hebreus, né? Olha, agora você é filho, entre com confiança na presença de Deus. Quando você for orar, o véu do templo se rasgou e você pode ter confiança para entrar na presença de Deus e orar, porque Ele é seu Pai, Ele é meu Pai. Então Ele é o nosso Pai. Agora temos confiança de levar e entrar na presença dEle e dizer: Pai maravilhoso, Pai querido, eis aqui de novo, Senhor, eu errei, estou aqui de novo, Senhor, para pedir perdão e eu dizer: me ajuda a continuar. Então, Pai, estou aqui mais uma vez na Tua presença para Te agradecer, porque dessa forma maravilhosa que o Senhor fez na minha vida, eu quero poder continuar Te agradecendo e tendo essa gratidão contínua diante de Ti. Temos confiança, temos que ter essa segurança para entrar na presença dEle. Outra condição é que a gente conquistou por ser filho é essa autoridade. Não somos mais escravos, né? Se aquele que pratica pecado é escravo do pecado, mas agora nós estamos em Cristo Jesus, recebemos esse Espírito por adoção e agora somos filhos de Deus. Temos essa autoridade de adentrar na presença de Deus agora como filho, não porque somos melhores, mas porque a justiça e o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas, e isso nos garante essa autoridade de entrar e dizer: Pai, Abba, Pai. Essa segurança, né? O Espírito nos dá testemunho, como nós lemos aqui, né? Pois, ele diz aqui, o versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que você possa entender isso. E outros, a semelhança familiar, né? Agora somos irmãos em Cristo, e irmãos, Jesus Cristo, né? É o nosso irmão mais velho também, é o nosso Senhor e o nosso irmão mais velho, né? Foi o primogênito de muitos irmãos, né? Que passou por tudo isso e se tornou o primogênito de muitos irmãos, como diz a nossa Bíblia, né? E se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados nessa semelhança, porque com Ele seremos herdeiros e co-herdeiros. E a nossa preocupação hoje é, para encerrar, na vida a gente tem muitas preocupações. Às vezes entramos na igreja, temos dons, e às vezes desenvolvemos um espírito competitivo, queremos ser melhor, queremos fazer mais, às vezes até começamos a nos sacrificar de novo para demonstrar que temos valor para algumas pessoas. E isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que devemos mesmo fazer força para aprender a ser um bom filho. Não para aprender a ser o melhor filho, né, do que o outro, né, andar nessa competição, né, como se fosse irmãos, assim, a gente tem que competir com a atenção do pai, a atenção da mãe. Deus não nos orienta a isso, mas a sua Bíblia nos orienta a quê? A aprender sobre Ele, andar em suas leis, nos seus preceitos, meditar na sua lei dia e noite, e seremos bem-sucedidos por causa disso. E o ser bem-sucedido para isso não quer dizer que o outro vai ser mal-sucedido. Há esperança para todos nós sermos bem-sucedidos, mas temos que entender a adoção, de quem somos filhos e por que somos filhos, o que foi feito na cruz do Calvário para que nós pudéssemos chegar a essa condição de filhos. E toda essa conquista hoje devemos entender o que ela nos garante, irmãos. E ela nos garante isso. Tudo que você e eu devemos fazer é sermos bons filhos durante todos os nossos dias, sermos bons irmãos, né? Jesus, como falou, nosso irmão mais velho, nossa referência, né? Geralmente o irmão mais velho é referência, né? Para você que é irmão mais velho, né? Tá achando graça aí, né? Você não é para ser referência da sua casa, né? É para ser, porque isso é cultural. O irmão mais velho que toma conta, né? O irmão mais velho, a irmã mais velha, né? Toma conta quando todo mundo sai, a mãe sai, o pai sai para trabalhar e ela fica com a responsabilidade da casa, do lar. E assim, Jesus é nosso irmão mais velho e também é o nosso Senhor e Salvador. E escolheu, pela sua morte, né? Ele mesmo escolheu doar sua vida por amor de nós, quando nós ainda éramos pecadores, para que nós hoje pudéssemos viver em unidade, viver nessa união, viver na comunhão de irmãos, e entender que teríamos que ser bons filhos, somente. Não andar, às vezes, como muito por aí solicitam, né? Andar competindo um com o outro, porque Deus não nos deu talentos e dons para andarmos exibindo
ou andarmos querendo ser melhores do que outros. Simplesmente nos deu tudo isso, talentos e dons, para a glória dele. Concentrar e apontar para ele, para Cristo Jesus, para beneficiarmos o maior número de pessoas possíveis ao longo da nossa caminhada, como igreja, como família, como trabalhadores, como estudantes, né? Como pessoas, assim, da nossa forma civil, beneficiarmos e ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Então, que você possa entender isso, porque se você não entender, a gente vai acabar sendo como o irmão mais velho do filho pródigo, né? Você conhece a história do filho pródigo, né? Você já conhece a história, a gente já leu bastante, a gente já pôde refletir bastante sobre a história do filho pródigo, né? Que ele pegou a sua herança, pegou a sua parte da herança, foi, dissipou, estragou toda a sua herança, né? Em outras terras, sentiu fome e voltou para casa. Quando ele volta para casa, né? Tá lá o pai maravilhoso que ele tem, né? O abraça, dá uma nova vestimenta, bota um anel no seu dedo, restitui a sua autoridade, a sua confiança e faz uma festa, mata os animais cevados, né? Faz uma festa. E nesse pormenor chega o seu irmão, né? Mais velho, chega lá e fala, fica irritado lá de fora, não quer entrar na festa, não quer comer nada e fala assim. E quando o pai sai para conversar com ele, ele fala, né? Por que, filho? Por que você não quer entrar para festejar junto conosco? Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e por isso temos que fazer uma grande festa. E que é a resposta dele? Fala, esse seu filho que dissipou todas as suas coisas, né? Estragou tudo pelo seu bem próprio, e o Senhor, quando ele volta, o Senhor faz uma festa para ele. Eu estou todos os dias na sua casa, eu cuido de tudo aqui na sua casa, eu cuido de tudo que o Senhor pedir, mandar e desejar, eu faço tudo. E o Senhor nunca me deu um animal para comer com os meus amigos. E qual é a resposta do pai? A resposta do pai é: filho, o que é meu é teu. Em outras palavras, você nunca entendeu que você é filho. Por isso que você nunca foi participante de todos os bens que o pai tem. Então que você possa pensar muito, meu irmão, minha irmã. Você que é jovem principalmente, né? Entender na nossa juventude, como diz o pregador, lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade. Que você entenda a tua condição de filho hoje em Deus. E que você possa, daqui para frente, continuar e saber que você tem um pai que luta por você, que todos os dias está com você. Tem um irmão mais velho que vai lutar por você. Você tem um intercessor ao lado de Deus, lá dizendo: pai, eu morri pelo Reginaldo, pai, eu morri pela aquela igreja ali do Benguil, todos eles, eu morri por eles. Está lá Jesus intercedendo ao lado do pai. E na terra, o que acontece? O Espírito Santo está intercedendo por nós, dizendo: olha, com gemidos inexprimíveis, falando que nós testemunhamos no nosso coração que somos filhos. Então temos 2 intercessores, para que nós pudéssemos continuar a caminhada e que possamos continuar nessa caminhada. Que você possa entender isso em nome de Jesus. Que nós vamos, nesse pós-pandemia, cremos que vamos ter muito trabalho, mas vai ser muito desafiador para nós. Vamos crescer muito com isso, porque é para crescermos. Somos filhos. Tudo foi conquistado na cruz do Calvário. Jesus conquistou tudo. Todo o poder no céu e na terra foi lhe dado novamente, né? Tudo aquilo que ele planejou na eternidade aconteceu na cruz do Calvário, e nós só estamos aguardando a sua vinda, né? Estamos aguardando. De tudo isso que está acontecendo em 2020, né? Estamos aguardando, que tudo aponta, né, para os dias finais da Bíblia. Nós estamos aguardando como servo vigilante, né, que temos que ser. Estamos aguardando em nome de Jesus, que você possa ficar com essa meditação no coração. Você que é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai maravilhoso, um irmão e Senhor maravilhoso e Espírito Santo que testemunha todos os dias em nossos corações que somos filhos de Deus. Amém? Então, vamos orar, pedir a Deus mais uma vez que abençoe nossos corações e nos fortaleça. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. E não somente a salvação, Deus, obrigado porque pela nossa salvação em Cristo Jesus, pelo esse grande ato na cruz do Calvário, Senhor. Hoje nós somos, pelo poder desse sacrifício na cruz do Calvário, hoje podemos olhar para o Senhor e dizer: Pai, Pai maravilhoso. Somos, pelo poder que o
Senhor deu nesse sacrifício, somos filhos por adoção do Senhor, Pai, e queremos Te agradecer por isso, Senhor. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo, continua abrindo o nosso entendimento para que possamos entender todas as conquistas que foi, Senhor, ali na cruz do Calvário, que nós obtivemos em Jesus, Pai. Que muitas vezes estamos tão religiosos, entendendo que é somente vir para a igreja, somente servir em um ministério, somente ter uma sistemática, somente ter uma metodologia, somente ter algumas ferramentas para trabalhar, mas a vida cristã é muito mais do que isso, Senhor. Queremos entender o porquê somos filhos, como fomos filhos do Senhor, o que podemos desfrutar com os filhos do Senhor em Cristo Jesus, Pai. Entender que dia após dia, Senhor, aqui na terra, e Cristo na eternidade está intercedendo por nós, e o Espírito Santo todos os dias ministrando no nosso coração que somos filhos. Queremos entender, Pai, tudo isso, Senhor, em nome de Jesus, pedimos, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, coloca fé em nossos corações, Espírito Santo de Deus, para que possamos entender, possamos ter força, Deus. Ó Deus, livra de todo medo, Senhor. Livra, Senhor, de todo esse espírito de temor que às vezes quer vir sobre nossas vidas. Tira, Espírito Santo, e coloque sobre nossos corações essa confiança, que possamos desfrutar que somos filhos de Deus. Que se nós orarmos de acordo com a Tua vontade, o Senhor nos ouve, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, e queremos continuar, Deus, assim, amando o Senhor acima de todas as coisas, Senhor, entendendo a Tua palavra, e isso mudará as nossas vidas, Senhor. É que pedimos, abençoa esta igreja, abençoa as famílias que compõem essa igreja, Senhor Batista Chamar, a igreja Batista Nova Sião, Senhor, abençoa mais uma vez, Senhor, de maneira grandiosa nossas vidas, Senhor. Deus, esse grande momento que vivemos, Senhor, desde o início da pandemia, Deus, e agora estamos caminhando para um final, Senhor, logo iremos voltar, Deus, para nossos cultos presenciais. O Senhor esteve sempre conosco, Senhor, nos abençoou, Pai, e nós o reconhecemos como o Pai maravilhoso que o Senhor é. Pai, faz-nos entender que somos filhos, Senhor, conquistados em Cristo Jesus para o Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Deus, os nossos irmãos, abençoe, Deus, trazendo cura, trazendo, Deus, motivação aos nossos corações, trazendo compreensão da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e faça, Deus, o Teu povo amadurecer, Deus, nos faça amadurecer e crescer em Tua presença, sermos relevantes, Deus, Pai, no lugar onde estamos plantados, em nome de Jesus, Pai. Abençoa da mesma forma, assim, Deus, pedimos mais uma vez da nossa cidade, Deus. Abençoa, Deus, o nosso estado, vai livrando de todo mal, Deus, vai trazendo cura, Senhor, Deus, Pai, sobre todo este mal, Pai, sobre toda essa pandemia, Deus, vai curando, Deus, vai livrando, Deus, vai visitando, Senhor, Deus, nossos irmãos, aqueles que precisam, Senhor, traz, Senhor, cura, Senhor, traz restauração, Deus, traz consolo sobre as famílias em nome de Jesus, e de maneira especial também sobre o nosso Brasil, Pai, dos 4 cantos do Brasil, mais uma vez, traz cura, Senhor, Deus, Pai, traga restauração, transformação, abençoa, Deus, a nossa nação, abençoa, Deus, as nossas autoridades, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoe da mesma forma também, oro, a nossos irmãos da igreja perseguida, Deus, ao redor do mundo, Deus, mais uma vez, abençoe os missionários, abençoe cada um deles, Deus, que estão pregando, Deus, estão, Deus, ali na ousadia do Senhor, Deus, como filhos, estão levando a Tua palavra de maneira, Senhor, Deus, Pai, de maneira relevante, Deus, Pai, pelos 4 cantos deste mundo, em nome de Jesus, abençoa mais uma vez eles. Assim, Deus, aqui oramos e Te agradecemos. Abençoe, Deus, a nossa nova semana que o Senhor já abençoou, Deus. Abençoe essa semana, Deus, abençoe no lar, no trabalho, Deus, na escola, na faculdade. Abençoe na igreja, Senhor. Abençoe na nossa vida cristã, que possamos entender, Deus, e levar para a prática diária tudo isso que temos aprendido dia após dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. E assim, meu irmão, mais uma vez, quero poder Te agradecer. Agradecer por todo esse período. Queremos que agora em julho já vamos começar nossos cultos presenciais. E queremos contar com a participação daqueles que podem, claro. Vamos colocar durante a semana nossos protocolos, né? Seguir os protocolos que estão sendo seguidos, com certeza. E durante a semana vamos dar mais avisos, certo? Em nome de Jesus, mas queremos que agora em julho, no primeiro domingo, vamos começar com a bola do nosso pastor. Vamos começar já a vir de maneira presencial e cultuar, né, com aqueles que podem, com certeza, ao Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez aqui, né, aparecendo novamente. E queremos agradecer a todos os irmãos, né, que estiveram conosco nesse período, comigo, com o Ministério de Louvor,
os ministros da igreja, né, os irmãos na sua casa, e queremos agradecer por este momento, né, que o Senhor Jesus possa edificar cada um de vocês, a sua casa, a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho, a sua família. Os irmãos querem falar alguma coisa? Amém. Esse período, né, foi um período de adaptação. Todas nós temos um pouco de aprendizado, algo que nós aprendemos, né? Não foi fácil, teve a vergonha, teve o medo, né? Acredito que as meninas todas, mas que tudo isso tenha servido para engrandecer o reino do Senhor, que a igreja do Senhor, ela não pode parar. Nós somos jovens, né? E nós temos mesmo que ser corajosos. Todas as atribulações, elas podem vir, né? Mas nós não podemos parar. Nós caímos, nós levantamos, mas nós estamos aqui para aprender. Então nós fizemos tudo isso para não deixar com que a obra do Senhor parasse, não deixar com que os irmãos se sentissem abandonados em suas casas, né? Pudéssemos levar um pouquinho mais de carinho para os irmãos, quem pôde ligar, quem pôde participar de todas as programações, das orações, dos bons dias lá. Nós somos muito gratos. E tudo isso eu creio em nome de Jesus, que teve um aprendizado para todos nós, na verdade, irmãos? Amém. Mas os contos assistia tudinho, né? Certo. Para mim não foi muito bom porque a gente não estava junto, mas a gente está se vendo um outro, né? Entendo. Aí foi bacana. Porque bom. não perdi nenhum. Aí foi bom para mim. Que bom. É. Então foi os cultos online, a senhora assim, lhe abençoaram. É abençoado. Foi muito bom para mim. Ah, que bom. Foi bom. O que a senhora falaria para a igreja nesse momento? Eu falaria que eu estou com saudade de voltar para lá de novo. A gente viver tudo junto, se abraçando, quando nós se abraçava aí, né? Eu sinto saudade disso. Tá certo. Tá bom. Muito obrigado, irmã. Tá bom. Mais uma vez, graça e paz, irmãos. Assim, descrever esse momento de pandemia, podemos falar assim, que foi um momento desafiador, né? Mas ao mesmo tempo foi um momento interessante, porque vem de encontro aquilo que a gente acredita de verdade, né? Sabe? Que ser cristão, com certeza, não se remete apenas nos dias fáceis, né? Mas sim nos dias difíceis, como diz Jesus no deserto. A gente sabe que no deserto, nos dias difíceis, ali não tem muita vantagem se você ter muita unção ou pouca unção. O que tem muita vantagem mesmo nesse período de pandemia, como nesse período de pandemia, foi você acreditar na palavra, né? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus, em sua palavra, diz que era com essa igreja, era conosco, era com a minha família, era comigo. E me agarrei nessa promessa nesse período, né? Aos poucos os irmãos souberam, né? A minha mãe passou um período muito mal, passou 14 dias mesmo. 2 vezes foi pro Porto Dias e voltei com ela. E nesse cuidar dela também fiquei doente, né? Fiquei doente uma semana, pude ter a minha experiência de ficar sem poder cheirar, né? Sem poder sentir gosto, mas comia todos os dias, graças a Deus. E também, assim, aprendi muito com isso, né? Aprendi que esse Deus foi nos moldando, abençoando. Começamos de maneira tímida, né? A levar nossos cultos para a forma online. Mas a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer como realizar, né? Eu acredito que no meio aqui do rebanho, né? No meio dos irmãos, teve pessoas capazes para estar orientando, fazendo isso acontecer. De maneira especial, quero poder agradecer ao Augusto e à família, né, pelo apoio tudinho na logística online, né? Que nós não entendemos. Tudinho isso, ele se dispôs a esse período, né, que Deus possa abençoar grandiosamente, que aquilo que fugiu ao nosso entendimento, ele supriu, o Espírito Santo fez ele suprir com maestria nesse momento, e nós lutamos para esse momento de verdade da nossa cara a tapa, dizer, sou cristão e não me envergonho do Evangelho, então bora lá, né? Começamos de maneira tímida, gaguejando, falando, se escondendo. Mas o bom é que a gente vai descobrindo, né? Deus vai revelando novos talentos que estão em nós, potencial que já está em nós. Deus vai simplesmente
colocando para fora, né, com as situações, e isso é maravilhoso para nós. Isso é bom demais. Para alguém que 16 anos atrás era gago e era tímido e era medroso como eu, hoje poder falar é uma coisa que eu gosto, né? E hoje até brinco, né? A gente vê que há transformações, e isso vem com dias difíceis, dias de acreditar em Deus, saber que Deus está contigo, mesmo você não vendo, mas você sabe que Ele está ali. Isso é maravilhoso, e sempre esteve com essa igreja. E agradecer aos irmãos que participaram dos momentos online, né? Tivemos nossas reflexões online, os irmãos que pegaram a palavra e alimentaram, se esmeraram na palavra, né, nas orações, e levar a palavra à igreja, né? Posso dizer, como estava conversando um certo dia, posso dizer que pude ouvi-lo, pude ter o privilégio de ouvir todas as ministrações de vocês, né? Separei esse momento para estar ouvindo, participando das células, né? Tivemos células online nesse período. Na nossa ZBD, né? A ZBD foi uma surpresa, né? Nós começamos de maneira tímida com o João, e nós estamos no capítulo 10 agora, né? E quem sabe temos muito material para deixar aí, né, para ser estudado, né? Daqui a alguns anos isso vai ser história, né? Esse material todinho assim vai ser bastante relevante para nós. E nossos cultos online, né? Nossos cultos online foi maravilhoso, o desafio de estar aqui junto com o Ministério de Louvor, eles ensaiando numa noite e nós pregando em outra noite, né? E acima de tudo, dizer obrigado, irmãos, pelo privilégio que foi vocês acreditarem, né? Acho que acreditaram firmemente, acho que tiveram também medo, né? Que eu sei que veio medo, porque é uma coisa que nós nunca esperávamos, nunca vivemos uma pandemia. E nós estamos passando por uma, né? Para a glória de Deus, né? Do início ao fim sentimos a presença de Deus junto conosco, e isso foi maravilhoso. E agradecer a todos vocês, né, que nos ajudaram, ainda na nossa juventude aqui, minha e da minha esposa, né? Vocês cooperaram, acreditaram e continuam acreditando, que Deus possa continuar nos abençoando grandiosamente. Poder agradecer ao nosso pastor José Evanier, né, pelo apoio todo esse período, ele, a sua família, e também a sua igreja, a Igreja Batista Nova Sião, né, que também nos apoiou, esteve conosco nos cultos online. Muito obrigado, que Deus possa abençoar, pastor, Deus possa continuar abençoando o seu ministério na Batista Nova Sião, assim como tem abençoado e vai continuar abençoando o seu ministério nessa igreja também, que nós cremos em nome de Jesus. E isso também não vem no manual para mim, né? Vou aprendendo dia a dia, assim como vocês. E esse é o grande brilhantismo do Evangelho, né? Que a gente aprende na prática todos os dias. Como pude falar numa pregação, né? Se somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos, e Ele vai nos orientar todos os dias. E que Ele continue orientando essa igreja grandiosamente todos os dias. Que Deus nos abençoe a sua família que está nos ouvindo, e aos novos irmãos que nós iremos ter, os novos convertidos que virão, né? Que possamos passar a Ele toda a nossa experiência, os momentos de tristeza, os momentos de alegria, os momentos de medo, mas em todos esses momentos Deus estava lá comigo. E Deus me mudou, Deus me marcou de tal forma que hoje eu não consigo mais ser o mesmo. Que essa possa ser a nossa fala daqui em diante nessa era pós-pandemia. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos vocês. Amém.